Retomamos. Primeiro, Paulo. Nome, Paulo, servo e o cargo. Né? A minha esposa está aqui de prova. Eu tenho uma dificuldade de chegar na igreja. Às vezes eu não vou pegar, eu vou visitar. Alguém me chama para visitar, eu vou visitar. E me pergunta na portaria. Qual é teu nome? Meu nome é Carlos Alexandre. Dela? Jéssica. Sim. Aí eu fico na nave da igreja. Depois a pessoa vai lá e me dá bronca. Cara, o pastor brigou comigo que é para ele tirar, voltar, tu tá aí, tu é pastor. Não, você perguntou o meu nome. Meu nome é Carlos Alexandre. Se você perguntasse se eu tenho algum cargo eclesiástico, eu iria te falar. Algumas igrejas que perguntam, né? E outras não. Você queria ficar a dica, sempre pergunta se eu tenho algum cargo eclesiástico ou não. Né? Porque, gente, primeiro vem teu nome. Depois vem a tua ocupação que você serve. Depois vem teu cargo. Tá? E hoje em dia tá complicado, porque hoje tem até semideus. Né? É um tal de... Ah, vou nem falar não, me ajuda. Tá difícil. O cara falta pouco, você vai dar com uma quarta pessoa da Trindade. Né? Mas vamos lá. Retomamos aqui. E havia um homem, versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril não tinha filhos. Tá? Observa essa expressão aqui, ó. Não tinha. Não tinha. Não, aí já tá. Porque no original ali, essa expressão tinha ali é um pretérito imperfeito. Que está dizendo, o teu momento não revela o teu final. Igual Ana. Quando você vai ler de Ana, você vai ler assim, Ana não tinha. É a mesma palavra no hebraico, não tinha. Porque o momento dela não revelava o final. Tá? Deus dizendo, não tem hoje, não tinha. Tá? Mas vai ter. Tá? Porque o teu momento não revela o teu final. Tá? Vamos lá. Na minha que tava, não dava. Não dava. Não dava luz. Não dava luz. Tá? Mas essa expressão aqui, mais próxima do original, tá? Não tinha filhos. E o anjo? Você pode sublinhar a palavra aí, o anjo? Você vê que o anjo está com letra maiúscula ou minúscula? Todas vocês? Ufa, menos mal, gente. Tá não? Ela tem que estar com letra maiúscula. Quem tá minúscula? Sua também, ô Cristiano? Ela tem que estar... Eu deixei minha Bíblia em casa, mas eu tô no aplicativo? Tá? Aqui, ela precisa estar com A maiúsculo. Porque aqui não é um anjo qualquer. É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Aqui é o próprio Cristo. Numa teofania que está se apresentando a Manoá. E vai anunciar o nascimento de um filho. E a esterilidade da mulher era propósito de Deus. É igual Ana. A esterilidade de Ana era um propósito de Deus. Igual Raquel. Era propósito de Deus. Igual Sara. Propósito de Deus. Igual Isabel. Todas as vezes que você vê alguém, gente, não vou falar todas as vezes não, que já fui bem redundante, não. A maioria das pessoas que são estéreis e depois elas vão engravidar, propósito de Deus. Então a gente às vezes é confrontado aqui no mundo físico pela vontade de Deus que é soberana. Porque olha só, vamos olhar para Ana. Vamos olhar para Ana. Vou falar uma cultura daquela época, tá? Ana, toda mulher quer fazer o quê? Casar e dar filhos. Toda mulher. Aí imagina a Ana, casou e não pode dar filho pro seu marido. Aí entra a tal da Penina. É bom ver isso? Aos nossos olhos não. Só que é propósito de Deus. E aí? Gente, às vezes Deus age de uma forma que a gente não vai conseguir entender a princípio. Mas depois a gente vai entender. E qual é o propósito de Deus na vida de Ana? Eu quero Samuel. E Samuel não pode nascer no teu tempo. Porque se ele nascer fora do tempo, acaba comprometendo o propósito que eu tenho com ele e com você naquilo que eu quero. Então Deus nos segura. Deus nos trava.
Deus nos prende para que o propósito dele seja concluído. Eu preguei um vigilião, gente, preguei um vigilião de domingo para segunda, não? Eu nunca vi uma vigília de domingo. Eu não preguei na vigília de domingo para segunda-feira, foi uma benção. E a temática que Deus me deu foi: Deus não nos livra do propósito. Aliás, Deus não nos livra do processo, para que a gente possa alcançar o propósito. Porque, gente, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E todo propósito tem um processo. Lembra de José? Teria inveja se ele tivesse uma túnica da mesma cor? Não. Teria inveja se o pai amava mais ele do que os outros? Não. Só que Jacó, que é o pai, ama mais ele do que os outros. Por quê? Porque José é diferente. A Bíblia diz que José traz mau testemunho dos irmãos. A localidade onde os irmãos iam é uma localidade de promiscuidade muito grande. Então os irmãos faziam o que era errado, José não. Porque o simples fato das pessoas fazerem o que é errado não me induz a fazer o que é errado. Porque eu não sou influenciável, eu sou influenciador. Ele não faz, ele é diferente. Aí ele vai ganhar uma túnica. Por causa da túnica, vão jogar ele na cisterna, na cova, no poço. Se não tivesse o poço, não tinha caravana dos ismaelitas passando por ali. Se não tem a caravana, ele não chegava lá no Egito. Se ele não chegava no Egito, Potifar não olhava para ele e falava: vem cá, eu quero você. Se não tivesse Potifar, ele não ia trabalhar na casa de Potifar. Se não tivesse a casa de Potifar, não tinha a mulher de Potifar que acusou ele de ato libidinoso. E se não tivesse essa acusação, ele não iria parar na cela real, que na cela real estava o copeiro e o padeiro, só preso da alta. Aí na cela, o carcereiro pega as chaves do cárcere. Toma aqui. É normal isso, gente? Não. É normal? O cara está preso, o carcereiro, ó, você é tão diferente, que eu vou pegar a chave e vou colocar na tua mão. É Deus mostrando que aonde Deus te colocar, você vai dar certo. Porque a Bíblia vai dizer que tudo que José colocava as mãos prosperava. Aí passa um período, o cara que ele interpretou os sonhos lembra para Faraó e Faraó chama ele. Olha a grandeza de onde José estava. José estava numa cova real que estava aprendendo a comer, beber, junto com os talheres reais. Ele estava aprendendo a saber o que o Egito gostava e o que o Egito não gostava. O cara está barbudo, o cara está cabeludo. José, o Faraó te chama. Qual é a primeira coisa que ele faz? Se barbear. Limpou o rosto. Porque egípcio não gosta de cabelo. Se ele vai, da forma que ele estava no cárcere, se ele tomasse apenas um banho e fosse, a porta fecharia para ele. Só que ele entendeu que para que essa porta permanecesse aberta, ele teria que se enquadrar nos costumes do Egito. Falando de pecado, nos costumes do Egito. Então ele se barbeia e se apresenta ao faraó. Então tudo que Deus faz, ele faz com propósito. Deus fecha a madre para quando ele abrir com um propósito. Porque Deus faz tudo com um propósito. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Você vê que a esterilidade dela era propósito de Deus. Como esse anjo aqui não é um anjo comum, olha o versículo de número 11 a seguir. Aliás, vou ler o 10 a seguir. Apressou-se, pois, a mulher e correu, desculpa, e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou.
Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá. Está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúsculo. Maiúscula. A sua, Cristiana? Maiúsculo? O seu está maiúsculo? Então, cadê? O versículo de número 2 está minúsculo. Da sua, Juízes 13, 2. E agora o versículo de número 15 está maiúsculo. 13. Está maiúsculo? Então, no seu capítulo 13 de Juízes, versículo 15 está maiúsculo? E olha o teu versículo 2 aí. Aliás, o 3 está maiúsculo ou minúsculo? E o anjo do Senhor na sua aí? Maiúsculo? Versículo 2 do capítulo 13. Minúsculo, versículo 3, aliás. Então, ó, é erro de tradução. O versículo 13 está com a... Não, tá minúsculo também. Minúsculo? 13. É, eu tava vendo no outro versículo. Ah, tá. O versículo 3 está minúsculo? E o 13 também. E o 15? Ah, o 13 aqui, é o 15. É muito importante ter com A maiúsculo, gente. Porque aqui é uma teofania, tá? E eu vou te mostrar aqui mais à frente. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede de vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, A maiúsculo: ora, deixe que detenhamos e preparemos um cabrito. É uma oferta. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Prossegue. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que pergunta assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Teu tá como? Visto que é? Secreto. Secreto. Não, é maravilhoso. Está fazendo alusão lá de Isaías 9. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, maravilhoso e pai da eternidade. Tá? Vamos olhar outro texto aqui também. Juízes 11. Juízes 11. Perdão, Juízes 6. Juízes 6. Juízes 6. Acharam? Não vou olhar aqui. Juízes 6. Olha o que diz. Versículo 11. Então, o anjo do Senhor, maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. É muito importante ter com A maiúsculo porque é uma teofania. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Perdão, o anjo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas.
Então o anjo olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão de midianitas. Porventura, não te enviei eu? Essa expressão aqui, gente, deixa eu pontuar aqui duas coisas que no hebraico aqui. Essa expressão aqui é que Deus já havia ordenado para Gideão ir. Só que ele ainda não havia ido. É o anjo do Senhor aparecendo para ele dizendo assim: ó, eu já te enviei para você ir. Então eu quero que você vá. É a mesma aquela expressão de Elias quando sai do Querite e ele é destinado para ir para uma mulher lá em Sarepta, uma mulher que não era judia, e Deus mandou ele para Sarepta de Sidom. E quando ele chega lá, Deus vai dizer assim: ó, vá daqui para Sarepta de Sidom, que eu já ordenei uma mulher que te sustente. Quando Elias chega lá, Elias pede água, ela vai entregar água para ele. Elias vai pedir pão ou bolo, ela vai negar. Mas Deus mente? Não. Sim ou não? Claro que não, Deus não mente. Deus erra? Então, o que a gente precisa entender aqui? Deus havia falado com a mulher, sim ou não? Sim. Deus falou: eu já ordenei ela. Só que detalhe, se ela não obedece à voz de Deus, ela receberia o milagre? Não. Só que detalhe, ali, qual a necessidade ali? Pão. Para Elias era uma necessidade, para ela é uma oportunidade. Quando o reino apresentar uma necessidade, não é necessidade, é uma oportunidade. De você ser abençoado por conta daquela necessidade que abre uma oportunidade de você fazer. Deus poderia enviar Elias para qualquer outro lugar, mas enviou a ela. Eu acho lindo que Deus não maqueia essa situação. É mulher, ela é viúva. Ela estava catando os últimos gravetos. Mas quando ela fez, quando ela ofertou, quando ela colocou na mão do profeta aquele pão, que era o último, de fato era para ela e para o seu filho, e era ponto final, quem recebeu o milagre? Ela. Elias só foi o agente que Deus usou para que ela fosse abençoada. Então pega isso aqui. Se Deus te ordenou em fazer algo, execute. Porque é a oportunidade que Deus está te dando de você fazer para você ser abençoado. Detalhe, ela não reconhece a princípio que Elias é homem de Deus. Gente, a história diz para ela que Elias ficou basicamente 1 ano no Querite. 1 ano. E depois ele vai para casa dessa mulher. Fica mais 2 anos e meio lá. São 3 anos e meio de fome, sem chover. A mulher tinha água e tinha um bolo. Ela colocou na vida de Elias. E ela recebeu um milagre. Elias ficou na casa dela mais 2 anos e pouco. E não faltou farinha e não faltou azeite. Só que Elias, na casa dela, o filho dela morre. Quando o filho dela morre, ela fala assim: rapaz, você vieste aqui apontar meu pecado? Aí Elias: me dá um menino. Levou para o quarto. Gente, quem tem vida com Deus tem quarto. Quem tem vida com Deus não fica na rede social. É caso para a gente ver, se sentindo triste. Aí vai lá no status do Zap, vai no Facebook. Sabe? Elias tem quarto. E quem tem intimidade com Deus tem quarto. Tem lugar de oração. E Elias ora. O espírito volta para o menino volta à vida. E Elias devolve o menino para a mulher. Aí o que a mulher vai falar? Agora eu vejo que tu és homem. Não foi bastante a farinha e o azeite para acabar. Precisa acontecer algo para que ela pudesse reconhecer que Elias é homem de Deus. Só que detalhe, vou te contar isso aqui. Aquela mulher não é judia nem hebreia. Ela é sidônia. Ela é alguém de fora que está reconhecendo que Elias é homem de Deus. E isso aí está o agravante, a máxima do ministério. É quando alguém de fora vê que você é homem de Deus. É ver que alguém de fora vê que você é mulher de Deus. A gente sabe que dentro da família tem, meu irmão é homem de Deus, meu filho é homem de Deus, meu cunhado é homem de Deus, enfim. Mas quando alguém de fora, no trabalho, fala: rapaz, vem cá, cara, tu é uma mulher de Deus. Isso é gostoso, sabe? Tu é homem de Deus, sabe? Então isso aconteceu na vida de Elias, mas tudo aconteceu por conta de uma necessidade que abriu uma porta para uma oportunidade. Tá? Então se Deus mandou você fazer, faça.
Porque tem coisa que só vai acontecer após você fizer a sua entrega. Ai, Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Tem coisa que só vai acontecer depois que eu fizer a minha entrega. Porque Deus pede. Porque Deus pede. Lembra, olha o momento de Coríntios 9. Cada um contribua segundo o que Deus botou no seu coração. Mano, o culto, todo culto ele é espiritual, porque ele é entregue a Deus que é espírito. Deus é um espírito. João 4, 24. Então, a oferta, ele já colocou no teu coração antes. O problema é que o dinheiro fala. Aí Deus botou de você ofertar 50. Ou 100. Aí o dinheiro começou a gritar, ó. Não quero ir pro altar não, hein? Quero ir pra pizzaria. Eu quero ir pro McDonald's. Eu quero ir pro cinema. Aí você não dizima, não oferta, falando que Deus é o teu Senhor, mas quando Deus coloca no teu coração para você ofertar, você não oferta, você dá a voz ao dinheiro. Essa pessoa está servindo Deus ou está servindo dinheiro? Dinheiro. É a única coisa na Bíblia que Jesus fala que compara como Senhor a Deus, que é o dinheiro. A mamão e a Deus. O pessoal há de agradar um e desagradar outro. Gente, se Deus botou no teu coração, faça. Está aqui um estudo de prova. Quantas vezes eu já fiz uns atos assim que Deus pediu? Não é atos de 50, 100 reais, não. É muito mais do que isso. Eu pegar tudo. E ela fala assim, eu falo, Deus, tu falou comigo. Agora se eu falar com ela, que ela é assim. Se eu falar com ela, tá lá ela, se falar pra ela lá. Falei, Vitor, vem cá. Isso foi umas 2 ou 3 vezes. Tá? Porque eu lembro assim por baixo. Eu falar, vida, Deus pediu tudo. Ela foi Deus que falou que eu foi, então faz. De você pegar tudo e entregar. Depois ele foi fazer assim. Tudo por conta de uma entrega. Tá? Então toda entrega, Deus vai pedir. Tá? Basta eu dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, ouvir o dinheiro. Porque se eu ouvir o dinheiro e não fizer, quem manda é o dinheiro. Mas se eu ouvir a Deus e executar, gente, Deus trabalha com essas coisas para nos abençoar. Tá? Por quê? Para mostrar que o dinheiro não tem espaço maior do que Deus no meu coração. Quer ver? O que vale mais? Eu sempre pergunto isso aqui em muitos lugares. O que vale mais para você? A sua vida ou o seu dinheiro? Qual tem mais valor? A sua vida ou o seu dinheiro? A vida. Então como é que você consegue entregar a sua vida no altar? Porque Jesus não consegue entregar dinheiro no altar. Pegou isso aqui? Pegou? Então você consegue entregar a sua vida, mas o dinheiro você não consegue entregar. Estou falando de primícia, de dízimo, de oferta. Sabe? A gente às vezes, para tirar o dízimo, a gente paga todo mundo. Ah, não sobrou, então não posso dizimar. Deus nunca pode ficar em segundo plano na nossa vida. Eu tenho um testemunho de uma amiga minha, amiga não, conhecida, que ela me falou que ela é da igreja e tudo. Só que ela não consegue dizimar. Porque ela paga tudo que ela tem que pagar e não sobra pra devolver. É claro que não vai sobrar. Aí eu falei pra ela, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Aí ela pegou e falou que Deus já tá tocando no coração dela, já tá com desejo de dizimar. Eu falei, faz isso. Primeira coisa que tu faz esse mês, pega o dízimo e devolve. Sim. Não olha a conta, não olha nada. Sim. Porque se pagar tudo, não vai sobrar. Não vai sobrar. Igual. Nunca vai sobrar. Eu vou começar. Pois é. Eu vou começar a segunda edição agora do Batalha Espiritual. Dia 13 agora de maio. E Deus me mandou eu abordar essa temática de dinheiro no Batalha Espiritual. Por quê? Gente, dinheiro é um dos fatores que mais aparece no Novo Testamento. Só perde para o reino dos céus. Jesus fala mais do que de bens, riqueza, propriedades, valor, do que fala do inferno. Primeira coisa é o reino, depois vem finança. Porque o dinheiro é algo espiritual. Tem pessoas que estão achando que está servindo a Deus, mas não está servindo ao diabo. Aliás, desculpa, servindo ao dinheiro. De certa forma, inclinado para o diabo. Por quê? Porque o dinheiro que te manda. Porque, gente, eu sei que quem me deu a terra foi quem? Foi Deus. Quem me deu a semente foi quem? Deus. Foi Deus.
eu vou semear. Quem vai me dar a produtividade e a colheita é quem? Eu acho que sou eu, não é eu. Quando tirar uma oferta do Davi, depois eu vou até ler mais pra frente com vocês, mas ele vai dizer assim, ó, quem sou eu para ofertar algo para Deus? Quem sou eu? Se tudo que eu tenho veio dele, tudo que eu tenho é dele, acabou. Essa é a nossa grandeza, quando a gente reconhece que tudo que nós temos é de Deus. Então, dinheiro é um assunto muito espiritual. Porque, gente, gera. Por quê? Porque pode estar caindo uma glória na igreja. A igreja pode estar revirando de tanta unção, tanta glória. Pode ter pessoas flutuando. Gente, vamos tirar a oferta. Acabou. O pastor vai falar logo disso agora. Eu já estava quase falando língua. E a expressão é tirar a oferta. Não se tira a oferta, gente. Recolhe. Quando a gente usa essa expressão tira, parece que a gente está empregando força para arrancar. Lembra do bezerro de ouro, do ápis, que Arão construiu quando Moisés foi para o monte? Aquele ouro, gente, é o salário de 430 anos que o povo ficou no Egito. Deus falou para Moisés, para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, dizendo, ó, eu vou fazer o povo ficar cativo, escravo, mas eles vão sair de lá com grande riqueza, com grande fazenda. Eles saem do Egito podre de rico. Nem sei se essa expressão pode se dizer. Algo para estranho, podre de rico. Né? Eu vou pesquisar sobre isso ainda, né? Enfim, sobre essa expressão, gosto muito de estudar sobre a área da linguística. Mas observa, o povo está muito rico, cheio de ouro. E o ouro está parado. Eles não conseguiram empregar o ouro em nada benéfico. Mas foi Moisés demorar no monte. Ah não, a gente quer um Deus. Aí a expressão que Arão vai dizer, arrancai da vossa orelha, do vosso braço, os pendentes de ouro. Arrancar. Gente, a expressão arrancar denota força. Ou seja, eles não conseguem empregar o dinheiro naquilo que é bom, eles conseguem empregar no bezerro. Porque dinheiro parado vira bezerro. Vou repetir. Eles não conseguem empregar dinheiro naquilo que é benéfico, naquilo que é espiritual, então deixa o ouro parado, e o ouro parado vira bezerro. Então eles não conseguem entregar nada para Deus, mas conseguem fazer algo. Né? É igual o Judas. Para esse perfume que a mulher está colocando, vale 300 dinheiro. Cada denário, cada dinheiro é um pagamento de um dia. A mulher entregou nos pés de Jesus quase um ano de salário, quase um ano de salário. Gente, você consegue calcular um ano do teu salário? Ela pegou aquele um ano de salário, quase, e entregou aos pés de Jesus. Aí Judas vê que aquele um ano vale X, que aquele óleo, aquele unguento, vale quase um ano de trabalho. Mas quando ele negocia Jesus, quanto que ele vende Jesus? 30 moedas, um mês de salário. Para um perfume ele fala que vale um ano de salário, mas Jesus para ele vale um salário. A pergunta é, quanto Jesus vale para você? Você está entendendo? Consegue entender? Ah não, eu consigo comprar uma sandália de 500 reais, também compre. Mas quando você for ofertar, você não pode, de certa forma, ter receio de colocar 50 reais no altar, de 100 reais no altar. Sabe? Por quê? Cara, quem me deu condição de comprar aquela sandália foi Deus. Quem me deu condição de comprar aquele terno foi Deus. Então, eu não posso ouvir dificuldade quando eu vou entregar uma oferta. Eu falo, rapaz, sentido da 100, hein? Está repreendido em nome de Jesus. Aí pega aquela nota de R$2, aquela nota amassada, colada com durex toda suja. Para Deus sempre é o melhor. Tá? Então pega isso aqui, toda a oferta Deus coloca no teu coração. Toda. Tem pessoas que não trazem nem bolsa para a igreja. Tem pessoas que não trazem carteira para a igreja. Não traz. Podia até ofertar, mas recebi hoje e ficou tudo em casa. Então vamos lá. Vamos lá. Versículo... Juízes ainda, também para concluir essa leitura aqui, localiza o versículo 17, no capítulo 6. E ele lhe disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Versículo 18 do capítulo 6. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. E o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes.
Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 êfa de farinha. Gente, 1 êfa de farinha aqui é 20 quilos. Preparar um cabrito é rápido, gente. Preparar um bolo com 1 quilo de farinha de trigo Dona Benta é rápido? Imagina 20 quilos. Preparou e carne, pôs numa açafate, e o caldo pôs numa panela, e o trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e o apresentou. Porém, pega essa expressão, debaixo do carvalho. Porém o anjo disse-lhe: toma a carne e os bolos e põe sobre a penha, porque nenhum ser de Deus recebe algo no chão. Ele mandou colocar sobre uma pedra, sobre uma rocha, um altar. Todo espírito que recebe algo no chão é espírito imundo. Tem que falar, né? Uma oferenda. Chão. Não posso falar, né? Sempre, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Sempre no chão. Aí chama uma entidade, dentro de um cruzamento, sempre chão. Porque todo espírito trabalha por meio de oferenda ou oferta. Vamos falar muito sobre isso aqui. O que bloqueou a vida dos filhos de Jó? Para Satanás não matar eles antes, Satanás só matou porque Deus permitiu, porque Deus tinha um processo ainda maior na vida de Jó, uma entrega ainda maior. Então o diabo só foi um agente. Mas quando o diabo iria matar os filhos de Jó, antes de Deus permitir, Jó ofertava por eles. E quando o diabo vinha, encontrava a oferta. Como ele veio e encontrou a oferta, ele não pode tocar. Vou repetir isso aqui. Eu estou com um trabalho de libertação na vida de uma pessoa, não somente expulsar demônio, tá? Ela vai fazer um curso de batalha espiritual comigo. E eu disse para ela: se você fizer um curso de batalha espiritual e no final do curso você manifestar demônio, eu te pego todo o seu investimento que você investiu na faculdade teológica nesse curso e te dou de volta. Toda vez que ora por ela, eu manifesto. Todas as vezes. Deus me revelou um espírito chamado Pan. Esse espírito é um espírito que trabalha na mente, espírito de loucura. Para deixar a pessoa louca. Só que Deus me revelou que tem coisa na casa dela que precisa sair. E Deus falou que iria colocar um anjo lá, que as coisas iam começar a cair. E começou a cair. Ela no quarto, né, orando, na cozinha, ela sempre coloca o filho de baixo, cai do armário, da cristaleira, uns pirex e quebra. Aí agora, esse dia agora foi o espelho. Sempre fixado ali, sempre ali, saiu, quebrou. É Deus falando que o que foi consagrado ao diabo, colocado lá, tem que sair. Porque consagrar é dar a Deus. Tá? Davi venceu um exército e pegou uma pedra da coroa que estava sobre o rei, e essa pedra era entregue a Moloque, divindade demoníaca desse exército. E Davi pegou essa pedra e colocou na sua coroa. Começou a ter enfermidade em Israel e morte em Israel. E Deus disse para Davi: Davi, tira essa pedra que você colocou na coroa. Porque essa pedra foi coroada, consagrada a Moloque. Tudo que é consagrado ao diabo não pode entrar na tua casa. Porque é portal que ele usa para poder entrar lá. E de certa forma entrar lá e de certa forma fazer o que ele quer vir na sua casa. Por isso que tudo que você comprar, você tem que orar. Ah, pastor, é consagrado, o que eu faço? Ora a Deus. Porque você sente, você tem um espírito dentro de você. Que é o Espírito Santo, você sente. Aí eu sento aqui, me arrepio, sabe? Esses arrepios ruins, significa alguma coisa ali por perto, tem que sair. Tá? Detalhe, tudo que é consagrado, repito, tudo que é consagrado é você dar. Quando o rei pega o povo e leva cativo para a Babilônia, ele vai entrar no santuário, no templo, e vai pegar as taças de ouro, vai pegar os copos de ouro e vai levar para ele. Ele vai dar uma festa regalada a vinho e a bebida forte, lembrando que aqueles copos, aqueles utensílios foram consagrados a Deus. Estava dentro da casa dele. Aliás, estava dentro da casa do rei, o rei estava dando um banquete. E de repente uma mão começa a escrever na fachada: Mene, mene, tekel, farsim. Ninguém conseguia interpretar aquela linguagem lá.
chamado Daniel. Quando Daniel chega, a primeira vez Daniel olha para a escrita e pergunta: tu tocou em alguma coisa consagrada a Deus? Aí o rei: sim, esses talentos aqui então. Deus está vindo buscar aquilo que é dele. Pesado foste na balança e encontrado em falta e teu reino foi tirado de ti. Então tudo que você consagra, você não pode levar para sua casa. Gente, coisa simples. Está aqui de prova. Coisa simples. A gente, na nossa igreja, nós demos algumas cadeiras para a igreja. A gente deu no nosso coração. Dentro dessa entrega que eu dei, aquela porta grandona que se abriu, que é tudo que a gente tinha, a gente deu, uma porta enorme que se abriu, e a gente deu as cadeiras da igreja, da nossa igreja. Sendo que eu precisava de duas cadeiras lá em casa. Fizemos um churrasco, está faltando 2 cadeiras. O que fica que eu fiz? A burrice que eu fiz. Peguei a cadeira e levei lá para casa. E a cadeira não voltou para a igreja. A cadeira ficou lá em casa. Você deu tanto, fica. E eu fiquei. Gente, as coisas viraram de cabeça para baixo. Eu fiquei perguntando: Deus, por que isso? Por que aquilo? Que Deus falou assim: ó, essa cadeira é minha. Isso aí. Até a gente tirar lá de casa, depois a gente tirou. As coisas melhorou. Tá? Então, isso aqui é mundo espiritual, gente. O mundo espiritual ele é muito real. Então, tem coisas que nós não podemos ter na nossa casa. Vou falar grosso modo. Rápido. Tem lojas que a gente vai comprar peças de roupa, a gente não sabe de onde a roupa vem. Sim. Certo? Porque tem donos de lojas que oferecem as roupas antes de vender. Verdade. Né? Ó, vou falar pegar dela. Ela, antes de casar, ela trabalhava em rede de loja. Subgerente, gerente, trabalhava em rede de loja, um gato e tal. E ela trabalhava numa loja que ela tirava foto pra mim debaixo do balcão. Ela atendia o pessoal e na madrugada que ela ia embora, ficava lá fazendo um trabalho na loja e ela tinha que trabalhar com um monte de despacho debaixo do balcão que ela trabalhava. E todo dia ela chegava passando mal. Essa loja aqui em Teresópolis. Uhum. Depois até falo pra vocês que essa loja de Teresópolis. E todo dia chegava passando mal. Tá a gente orando por ela. E só mudou, né, depois que a gente casou e que ela pegou as roupas dessa loja toda e abriu mão. E desfez. Por quê? Porque era tudo consagrado ao diabo. E você olhar para sua casa, você não sabe. Então tudo que tem na sua casa, você tem que orar. Por isso que eu vou falar algo aqui. Vou falar com mais propriedade de batalha espiritual. Vai ser dia 13 de maio. Eu indico todo mundo fazer, que é muito poderoso. Crente não pode comprar coisa pirata. Chega até agora, deu até uma murchada agora. CD pirata, playback pirata, não pode. Tudo que você comprar, você tem que comprar com a nota fiscal, tudo. Porque é algo legal que passou pela Receita. Ela tá aqui, eu sou chato. Moça, minha nota fiscal. Ah, não tem, então não vou levar. Porque se não tem nota fiscal, não é produto legal. Se é produto legal, você não pode ter na sua casa. Esse demônio que atua nessa parte é o migrador. Exemplo. O filho tem um PlayStation. Um CD de um PlayStation é quase R$100. A nova lugar tem um cara lá gritando: é 3 por 10, hein? Aí você, opa, é um joguinho do meu filho. Que ele quer. Aí você vai, pega e compra. Você poupou R$90, R$80? Sim. Mas você acabou levando um portal do diabo dentro da sua casa. O Ben 10. O Ben 10 ele puxa 10 legiões de demônios no pulso e aperta. Eu já vi criança manifestar com o Ben 10. Então nem tudo você pode ter. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ficou mais ou menos, né? Qual desses dois símbolos aqui que são de Deus e o que não é de Deus?
de Deus. De lá. O de cá? É. Então, de cá não é de Deus? Mas quem? Mas quem? Ah, o de lá eu já vi uns símbolos de coisa ruim. Gosta aqui? Eu vi um símbolo. Não, eles usam o símbolo, né? O símbolo. Vou mostrar pra vocês. O satânico é esse aqui, ó. Esse aqui. Ah, é? É o pentagrama. Aliás, o pentagrama. Essa aqui é a estrela de Davi. Davi está na bandeira de Israel. Não, bandeira de Israel. Por quê? Olha só, por quê? Aqui aponta o Pai. Aqui o Filho. E aqui o Espírito Santo. Aqui o homem tem espírito, alma e corpo. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo dentro do homem. Só que eles estão pegando agora esse símbolo aqui, Estão pegando, estão botando coisa sim, para mostrar, apontar a Trindade satânica, né? Que é diabo, Satanás, enfim, dentro do homem. Tá? Então, automaticamente tem coisas que eu não posso levar para minha casa. Uma coisa simples, coisa simples. 2 bonequinhos do Smurf. Já aconteceu aqui, mas vou repetir. Fui pregar no culto no lar. Então, uma pessoa que eu tenho que orar, uma pessoa, ela é muito próxima da gente. E desde o dia que eu falei que eu vou orar por ela, não foi mais lá em casa. Ela tem um olho que tudo vê no braço. E ela estava indo lá em casa junto com minha esposa, uma pessoa muito, muito querida nossa. Estava lá em casa junto com a minha esposa, tal. Eu passei perto dela 2 vezes, algo me incomodou. E quando eu olhei, o Espírito de Deus me fez ver. E quando eu vi o braço dela, eu vi a imagem mexendo e eu vi um demônio naquela imagem. E ela foi embora. Tá vendo? E eu não tive vontade de orar por ela. E eu falei com vida, quando ela voltar aqui em casa, desde então quando eu falei isso com ela, não foi mais. Quando ela voltar lá em casa, eu vou orar por ela, porque ali tem um demônio. E quando eu orar por ela, que demônio vai manifestar. Nunca mais ela foi. Eu fui pregar num culto no lar. Tinha 2 bonequinhos Smurf. Você sabe o que é bonequinho Smurf? Sabe? Um bonequinho pequenininho azul, esse tamanhozinho assim. Tá aqui de prova, culto no lar. Como Deus me mostrou, eu vi uma fumaça preta, e nessa fumaça saíram 2 demônios, dentro da fumaça, se configurou no rosto da fumaça, e sumiu, não estou dentro daquele bonequinho, eu olhando. Eu culto no lar, falei, gente, eu vou entregar, se a dona da casa quiser aceitar, amém, se não, amém também. Eu vi 2 demônios. Tá vendo esse bonequinho de mão ali? Então, bonitinho, né, gente? Eu vi 2 demônios nele ali. Quando eu falei isso, caiu 2 pessoas endemoniadas na sala da casa. 2 manifestou. E ainda falou, meu Senhor, desgraçado. O teu mal que tu vê muita coisa. Eu não gosto de tu. Eu também não gosto de tu. Empatou. Eu não gosto de tu. Então empatou. Eu não queria que tu viesse aqui. Por que tu veio aqui? Moral da história. Eu expulsei. Tá. Só que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Porque a gente precisa expulsar o demônio e dar um destino para ele, que é o abismo. Sai em nome de Jesus de volta para o abismo. Tá? Porque eles estão na terra de forma ilegal. Porque eles não estão guardando ninguém como os anjos que Deus envia para nos guardar. Eles são anjos das trevas, eles se rebelaram contra Deus e estão na terra de forma ilegal, atribulando várias pessoas dentro do propósito que Deus tem com elas. Então, hoje eu sei que tem que mandar para o abismo. Eu não mandei para o abismo, só mandei o demônio embora. No outro dia, a pessoa me liga, voltar, escuta a história. A pessoa me liga. Quem morreu, vida? O cachorro. O cachorro. Falei assim, olha, depois que você orou, botei o negócio embora, meu cachorro, dei comida para ele ontem. O cachorro dormiu bom e amanheceu morto. E não foi veneno, porque o cachorro não estava apresentando nenhum indício de veneno. Aquele cachorro para aquela mulher era um filho para aquela mulher. Cachorro de ir no veterinário e tudo. Ou seja, eu expulsei o demônio, só não dei um destino para eles. E eles precisam ir para o abismo. Todas as vezes que você expulsar algum demônio na vida de alguém, pega isso aqui, manda eles para o abismo. Lembra em Marcos 5? Quando aquela legião sai e entrou nos porcos. Os porcos foram para onde? O abismo que fica embaixo do mar. Tá? No abismo, no núcleo da terra, no católico, lá no núcleo, eles foram para lá. Não quer dizer que os demônios morreram. Não.
estavam no porco, e do porco foram para o mar para que eles pudessem ir para o abismo. Todo demônio que você expulsar tem que dar direção para esse demônio. Tá? Uma outra coisa. Tem certas situações que você vai orar por pessoas que você vai ter que provocar a manifestação. Mandar ele sair de onde ele está escondido. Mas Deus vai te dar a estratégia de você orar por pessoas. E detalhe muito importante. Quando você for orar por alguém, eu sempre faço isso aqui. Sempre faço isso quando eu vou. A pessoa quer Jesus, não quer não. O culto nada, quer não. Vem na frente, pastor, o culto terminou, não aceitei Jesus Cristo, mas eu quero que você ore por mim. Eu falo para ele, ó, tem dois agravantes aqui. Primeiro, você não quis Jesus dentro do teu coração. Primeiro agravante. O segundo é que eu vou orar por você. E você não quer Jesus. A casa vai continuar aí. Você não quer Jesus, a casa vai continuar aí. Eu vou embora. Só que quem eu expulsar da tua vida vai ir e vai trazer mais 7 piores do que ele. Não adianta depois orar por você aqui e depois você for embora, sua vida piorar. Porque vai piorar. E você falar, depois da oração, o pastor veio aqui em casa, minha vida piorou. Não, sua vida piorou, porque senão eu colocou Jesus no seu coração. Tá? Então, essas pessoas que você ora, que só quer oração, ora por mim, missionário, ora por mim. E você ora e a pessoa não aceita Cristo, aliás, não confessa Cristo, você vê que a pessoa sempre se torna pior do que o primeiro estado. Por quê? Porque ela não colocou Jesus para dentro. E isso é muito perigoso. Porque depois a pessoa fala assim, ó, eu fui para missionária Ivone orar por mim, a Lindalva orou por mim, minha vida ficou pior. Foi porque ela não ocupou a sua casa, que se chama coração. Tá? E você vai orar para a pessoa. Você vai repreender todo o mal. Você vai expulsar o mal no nome de Jesus e vai embora o mal. Só que como a casa foi adornada e limpa, ele vai voltar. Tá? E detalhe, existem espíritos que trabalham em família. Tá? Por exemplo, a pessoa morre e o demônio não fica no cemitério, não. O demônio vai voltar e vai, de certa forma, entrar na vida de outra pessoa da família e provavelmente, se não orar por aquela pessoa e quebrar isso, e aquele espírito foi embora e a pessoa confessar a Cristo, a pessoa vai para o mesmo caminho do pai, o mesmo caminho do avô. Tá? Então isso tudo a gente vai falar com muita propriedade no seminário de batalha espiritual. Tá? Voltando para a leitura aqui. Então, tudo que é de Deus não se entrega no chão. Tudo se entrega no altar, numa rocha, na pedra. Tá? Versículo de número 20. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre a penha, sobre a rocha, numa pedra, e verte o caldo, ele derrama o caldo em cima. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Esse anjo tem que estar com letra maiúscula, tá? Porque ele está recebendo a oferta. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Tá? Então tudo que for entregar para Deus sempre se entrega em cima de algo. Deus não recebe nada embaixo. Tá? Outro texto aqui para a gente poder caminhar aqui também. Abra, por favor, em Salmos. Salmos, deixa eu botar aqui embaixo aqui. Salmos. Salmo de número 8. Salmo de número 8, vou ler do 1. Do 1 ao 9. Dá para o 9 aí, Vitor? Ficou esquisitinho, calma. Do 1 ao 9.
Salmo de número 8, do 1 ao 9. Oi? Do 1 ao 9. Acharam? Escrito está. Tá? É um salmo de Davi, tá, gente? É um salmo de Davi. E Davi está enaltecendo a grandeza da criação de Deus. Davi está exaltando a forma que Deus o escolheu, a forma que Deus levanta os homens e a diferença entre nós humanos dos anjos, tá? Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, Chamaim, plural céus, Aurano, Mesorano e Eporano. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários. Obrigado.